Olá, nossas boas-vindas a todas, todos e todes. Meu nome é Cristiane Segato, eu sou jornalista especializada em saúde e mestra em gestão em saúde pela FGV. Hoje eu tenho a alegria, o prazer, a honra de mediar essa discussão tão importante sobre o olhar para a saúde integral da população LGBTI+, uma live, uma ação promovida pelo Hospital Santa Rita, no dia em que a instituição celebra sua adesão ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Para marcar essa data tão especial e debater esse tema, nós contamos com a presença de convidados que conhecem essa questão a fundo. São eles o Rafa Pagotto, secretário adjunto do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Ele atua com o Fórum desde 2016 e ocupa o cargo atual desde 2020, fortalecendo estratégias de diversidade, equidade e inclusão no mercado de trabalho. Ele é publicitário pela Universidade Mackenzie e tem especialização em diversidade e inclusão social em direitos humanos pela USP e outras especializações em relacionamento com o cliente. É também ativista do coletivo Games Diversidade e atua artisticamente como ator e cantor. A Paola Alves de Souza é doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo e coordenadora de estudos voltados à prevenção do HIV entre jovens e adolescentes no Departamento de Medicina Preventiva da USP. Há mais de 10 anos, ela atua em pesquisas e projetos nas áreas de saúde da população trans, gênero, sexualidade, direitos humanos e participação comunitária, contribuindo para a produção de conhecimento e fortalecimento de políticas públicas em saúde. O Daniel Périgo é gerente sênior de sustentabilidade do Grupo Fleury. Ele tem mestrado profissional em gestão para a competitividade na linha de sustentabilidade e MBA executivo em gestão estratégica e econômica de negócios, ambos pela FGV. É bacharel em farmácia bioquímica pela USP, além de ter especialização em gestão ambiental e em qualidade e produtividade pela mesma instituição. O Marco Souza é gerente de rede hospitalar, diagnóstica e qualidade e segurança do paciente da Seguros Unimed. Ele é especialista em gestão de saúde com 2 décadas de experiência, é formado em administração, com pós-graduação em gestão de saúde pela FGV e MBA executivo em negócios pela FDC. Fundação Dom Cabral, ele está aqui me soprando. O Marco consolidou a sua carreira na estruturação e gestão estratégica de redes credenciadas. Bom, muito obrigada pela presença de todos. Acho que vamos ter aqui um momento de muita riqueza nesse debate. E eu gostaria de iniciar essa nossa conversa pedindo para o Rafa explicar o papel do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI, que é um movimento empresarial que conta com cerca de 150 empresas signatárias. Então, muito bem-vindo, Rafa. Eu agradeço, Cris. Queria que você explicasse quais são os compromissos que as empresas assumem ao aderir ao Fórum e qual é a sua percepção em relação ao cenário de saúde integral dessa população no mundo corporativo. Bom, agradecer a todo mundo que está prestigiando essa audiência, seja agora ou seja para depois, né? A gente não tem ideia de onde essa mensagem vai chegar, porém ela é extremamente importante e eu estou muito feliz de poder representar o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI como secretário adjunto e navegando, né, na realidade das empresas que tem essa pauta como algo inegociável, né? O Fórum ele existe há 13 anos, ele já vai para 14 anos. Inclusive, tem aqui o Dani, que está há tanto tempo já representando uma das signatárias, e hoje nós estamos celebrando também, né, o Hospital Santa Rita, e acho que esse ecossistema de saúde, mais do que nunca, né, demorou até um pouco para chegar no tema, a gente vai discorrer a respeito dos desafios hoje. E falando do fórum, ele reúne essas empresas desde o primeiro momento em torno de uma agenda muito consistente de trabalho, que são os 10 compromissos, uma agenda que é pública, que é celebrada a partir da visão e do aceite da maior
a gente fala, né, maior autoridade no país, que pode ser o CEO ou a CEO, dependendo dessa empresa, de grandes empresas. E isso está completamente integrado, né? Um dos compromissos fala muito do aspecto de saúde, bem-estar, né, e segurança, mas também a gente trata de aspectos relacionados ao posicionamento da liderança, das lideranças, frente a isso. Nós falamos também do ambiente empresarial, que tem total relação com a saúde, inclusive, né, da população LGBTI+, e de toda a população como um todo. Nós também falamos de assuntos que são internos extremamente importantes, como educação corporativa para a diversidade, a própria formação dos grupos de afinidade como um lugar seguro para a comunidade, mas também um lugar estratégico para a melhoria da empresa. Nós também falamos de um olhar para fora dedicado ao posicionamento que considera a comunidade LGBTI+, como público-alvo, né, a forma de se comunicar. Então, são muitos assuntos totalmente conectados com a gestão. Né? Sendo um fórum empresarial, pensando em direitos humanos, qual que é o papel das empresas em relação a ser esse espelho da sociedade que não discrimina, no mínimo não discrimina, né? E que tem o compromisso de fazer com que essa agenda seja promovida, certo. Influenciar essa agenda. Né? Perfeito. E o que você percebe como avanço recente e ainda como entrave para que essa questão do cuidado integral da saúde dessa população seja fortalecida? Bom, a gente, acho que como ponto principal, a inclusão por si só dessa comunidade dentro do ambiente de trabalho, sendo reconhecida com todas as suas características e com todas as suas demandas, já traz em si maior segurança psicológica. Né? Não significa que a questão de saúde mental não seja um problema extremamente importante. A gente sabe da recorrência da questão de saúde mental predominante e tem estudos e metodologias diferentes sobre isso, mas 2, 3, 7, 8, 11 vezes maior, dependendo do recorte, né? Para pessoas trans, infelizmente, isso é muito acentuado. A população LGBT tem um estigma de exclusão que afasta essa população de cuidar da sua própria saúde. Né? Então, a gente tem questões conectadas a uma busca tardia, né, de atendimento, e quando busca esse atendimento, ela não encontra respaldo de profissionais qualificados. Então, é uma reclamação de que não há uma comunidade preparada. Acho que tem os especialistas e as especialistas aqui que vão falar muito melhor sobre mim, sobre isso do que eu. E a gente também tem hoje, com a entrada e as demandas das pessoas trans, né, uma ausência de protocolos que, na negociação com os planos de saúde, isso é uma recorrência, uma reclamação recorrente. E aí a gestão da diversidade precisa estar de mãos dadas, inclusive com a área de benefícios, né, com a medicina do trabalho, que é algo que é um grande desafio, né, em um entendimento de que olhar para essa população, que muitas vezes é marginalizada, vai dar maior compreensão para a melhoria do todo, né, para a melhoria dos processos, né, de pensar um benefício, mas pensar que outras pessoas também podem usufruir daquilo, né? Mas a gente tem aperfeiçoado apenas para finalizar, tem empresas que ainda estão no começo dessa jornada, ainda negociando o nome social, né? E tem empresas que já têm políticas de transição para pessoas que trabalham nessas organizações, né? Com cuidado de saúde integral, com uma negociação que, se não é pela ANS, que infelizmente não cobre muitas questões, com o próprio plano de saúde, ou até via judicial, né? Na maior parte das vezes, mas nós precisamos de empresas como o Hospital Santa Rita, como o Fleury e como Unimed, seguros para que possa fortalecer essa conversa e fazer com que a questão avance. Porque imagine 150 empresas com demandas recorrentes, com a capacidade de estabelecer uma conversa num vínculo com dados, né, e para que essa agenda avance. Então, eu estou muito feliz de estar aqui por conta disso e já saúdo a Santa Rita por abrir espaço numa metodologia que é muito avançada para o sistema privado, né, e que vai ajudar muito a inspirar as empresas do Fórum a poder se conectar melhor com essa realidade. Perfeito. E hoje o Santa Rita se torna um dos primeiros hospitais a aderir ao Fórum. Qual que é a importância simbólica, né, disso?
Mais do que simbólica, eu acho que ela é extremamente importante para a própria gestão do Santa Rita, para as próprias pessoas do Santa Rita, né? Para além de pensar no público, mas pensando no público, desenvolvendo um produto e serviço, as dificuldades da empresa conectar essa questão da importância da diversidade com o negócio, né? E vocês fazendo isso de uma forma muito cuidadosa, muito metodológica, né? Com uma equipe buscando especialização, buscando conhecimento, fazendo de forma sustentável, vai gerar muita influência para esse ecossistema das 150 empresas, eu não tenho dúvida. A gente já organizou grupos de saúde dentro do fórum, e existe uma demanda recorrente, até reprimida, de fazer com que essas pessoas conversem, a gente possa desenvolver documentos técnicos, né? Desenvolver pareceres, e até para, quem sabe, um dia chegar nesse ponto de advocacy estruturado para que essa pauta avance. Perfeito, Rafa. Muito obrigada pelas observações, Eu que agradeço, super esclarecedoras. Parabéns pelo trabalho e ainda mais sucesso para você. Então, pessoal, agora nós vamos ter uma troca de participantes aqui na mesa e, enquanto isso acontece, eu aproveito para já fazer uma pergunta para a Paola. Tchau. Paola, você é uma pesquisadora que estudou a população trans em seu doutorado e que você conhece muito bem as dificuldades enfrentadas por todas as pessoas LGBTQI+, para conseguir ter acesso à saúde integral. Eu queria que, assim, em linhas gerais, você dissesse quais são os entraves existentes e quais são as mudanças necessárias para garantir esse direito. Obrigada pela pergunta. Boa tarde. Quero cumprimentar os colegas que estão na mesa e dizer, acho que vou trazer para cá o microfone, e dizer que eu estou muito feliz com essa iniciativa porque é revolucionária, né? Imagina que essa demanda era uma demanda que ela foi vista mesmo de forma capenga, né, pela saúde pública, pelo SUS, mas eu nunca tinha visto uma iniciativa como essa, como do Hospital Santa Rita. Vou falar em linhas bem gerais sobre a minha pesquisa de doutorado, o que é que eu abordo na pesquisa, e a partir disso eu vou tentar te responder, né, esse interesse específico da tua pergunta. Ela é uma pesquisa que ela vai fazer uma movimentação contrária. A minha pesquisa, ela parte do que a gente chama arquigenealogia, que é um método de um francês chamado Michel Foucault. O que é que eu faço? Eu até brinco na minha tese, eu digo que eu não estou estudando população trans, eu faço um movimento contrário. Eu digo que eu estou revelando a retina cisgênero. Por quê? A saúde da população trans, ela esteve, desde os seus primórdios, tutelada por uma construção epistemológica, por uma construção de saúde, de experiência que não é da população trans, né? Então, baseado nisso, eu faço uma brincadeira. Eu faço a história disso a partir das ciências modernas, eu pego o saber da psicanálise, o saber da medicina e o saber da justiça, e eu faço um cruzamento nessa pesquisa que eu chamo de história, que a partir daí eu vou vendo os furos e os buracos e dimensões onde não contemplam, né, a população trans. Então, eu tenho uma má notícia para vocês com a minha pesquisa. Praticamente todo o saber acumulado é um saber que não teve a participação de pessoas trans, né? Portanto, é um saber que não se aplica. A gente vê aí que, né, os agravos de saúde, seja de saúde mental, de saúde sexual, a população trans é uma das populações, é a população mais afetada, né? A gente pode afirmar isso. 40% da população de mulheres trans e travestis, elas vivem com HIV. Isso é um escândalo, né? Assim, a gente está em 2026, então isso é um escândalo. É um pouco assim né, causa um constrangimento. Então, aprofundar sobre isso, revelando como isso foi construído. Por exemplo, para, né, tentar ser o mais breve possível, que é muito complexa a pesquisa. O conceito de complexo de Édipo, por exemplo, Freud não pensou numa travesti, ou numa mulher trans, ou num homem trans, ou numa pessoa LGBT, ou numa pessoa racializada para falar de complexo de Édipo. Logo, se eu estou na clínica e eu vou aplicar complexo de Édipo nessas dimensões de experiência, eu não vou curar essa pessoa, eu não vou chegar naquilo que eu quero, né? Então, assim, logo não é possível, né? Então, só assim para, né, finalizar a tua pergunta, que eu sei que a gente tem
um tempo, né, não é tanto tempo assim para discutir essas questões, elas são mais profundas, mas só que muito importantes. Vocês conhecem Valdirene? Valdirene foi a primeira mulher, né, a se submeter a uma cirurgia de redesignação sexual. Se você busca, né, os documentos jurídicos, você se constrange, né? A promotoria do Estado, né, de São Paulo, da cidade de São Paulo, ela processa o médico, o cirurgião Roberto Farina e Valdirene, né? Então, se você pega essa documentação que é pública, que eu também analisei documentos jurídicos, Valdirene ela é acusada de eunuco estilizado, né? Então, assim, é algo, eu, enquanto uma pesquisadora e também uma mulher trans, imagina eu analisando essa documentação, né? Então, assim, a gente também precisa saudar a Valdirene, né? Que foi né, a Valdirene, com o seu corpo, ela ensinou, né, para as ciências como é que se poderia fazer uma medicina mais humanizada e mais honesta, né? Então, assim, Valdirene foi despida e exposta na história, né, desse país. Então, a gente só pode falar de transexualidade a partir de uma visão agora de historiadora, a partir do caso da Valdirene. A gente não tem na literatura, né, esse conceito no Brasil de transexualismo na época, né? É com a cirurgia de redesignação de Valdirene que a gente pode ter, né, essa definição. E o que é mais importante, né? O médico foi processado, porém, os ônus e tudo isso continuou colado, né, imantado na experiência de Valdirene no mundo, porque ele foi absorvido, né, que bom que foi absorvido, e porque eles não entendiam isso como uma cirurgia, assim como atualmente a saúde suplementar não entende, muitas vezes não autoriza a cirurgia, porque não entende como uma cirurgia de saúde, né, uma cirurgia de estética. E naquela época, por isso que a história ela tem que ser revisada e a documentação dos conceitos. Ou seja, Né? falta muita Falta atualização. muito, Para falta promover muito. o acolhimento e garantir a saúde integral, falta atualização de métodos, de conhecimento. Exato. Na época era chamado, né, de cirurgia de mutilação, né? Enfim, exato. A gente precisa se rever. Muito Obrigada. bom. Bom, agora quem se junta à nossa conversa é o Dr. Nelson Antunes Júnior. Ele é coordenador do Centro de Afirmação de Gênero do Hospital Santa Rita. Ele é médico ginecologista e obstetra com 42 anos de experiência em reprodução humana. Foi colaborador do Departamento de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas e liderou a Clínica de Reprodução Humana da Faculdade de Medicina do ABC. Entre 2012 e 2014, ele foi presidente da Sociedade Paulista de Reprodução Humana. Muito obrigada, Dr. Nelson, muito bem-vindo. A partir desse relato, então, da Paola, eu gostaria que o senhor explicasse o papel de iniciativas como essa do Centro de Afirmação de Gênero do Hospital Santa Rita e qual a importância de oferecer uma linha de cuidado completa e personalizada, né, de acordo com as necessidades de cada paciente. Veja, eu vou juntar aqui o que disse o Rafa, da importância desse momento e da oportunidade que nós estamos tendo através do Hospital Santa Rita, através da Pluris, que nós idealizamos há 5 anos atrás, quando nós percebemos que havia uma lacuna espetacular nesse processo que a Paola coloca, que o Rafa coloca e que está aí para todos nós. Isso é uma questão que o público tem que saber. É para eles que nós temos que falar. Porque nós aqui, como especialistas, nós estamos absolutamente metidos nesta questão e nós entendemos a dor, que é uma responsabilidade além de uma dor. Só que o que está acontecendo neste momento, e você vê que o Rafa fala de 150 empresas e ele falou mais ou menos 150, porque entra e sai, porque nós vivemos uma situação de politização do processo, quando é uma questão de muita gente. Por favor, nós estamos falando de, no mínimo, 12% da população brasileira. E eu disse no mínimo porque estes são os declarados. Quiçá, quantos não estão declarados? Então, nós estamos falando de talvez dos maiores problemas de saúde pública que nós temos. Talvez não tenha nada com essa incidência. E nós estamos aqui discutindo apertadinhos por falta de espaço. E o primeiro hospital
no mundo desse... É o primeiro hospital, então a alegria de eu fazer parte disso, desta oportunidade que eu estou tendo liderando esta questão médica, mas que ela não vale nada se nós não entendermos todas essas pessoas que estão aqui sentadas e que trazem a sua contribuição. Por exemplo, nós acabamos nos unindo ao Hospital Santa Rita a partir de uma busca dos planos de saúde para atender uma judicialização. Não houvesse esse movimento, talvez nós não tivéssemos tido esta oportunidade de estarmos juntos aqui para resolver um problema de saúde de muita gente. E que não... Veja, eu que entrei pela porta da reprodução, nitidamente, depois de algum tempo, percebi que a reprodução é só um pedacinho. E que eu tinha que olhar o burro inteiro. Muito bom. O senhor poderia falar um pouquinho dessa linha de cuidado completa, né? Exatamente, porque nós entramos com a visão reprodutiva para trazer a reprodução para o grupo LGBT. Por quê? Porque todas as questões deste grupo terminam com a ajuda de uma reprodução assistida para terminar. E eu entendo que família é família. Não quero saber de mais nada. Eu quero saber que quer ter filho, por favor, tenha filho, pela importância que o filho tem. E que, a hora que nós olhamos o resto da saúde, a importância de ver cada pedacinho da vida dessa pessoa, e aí começamos a falar da longevidade e do cuidado de saúde lá adiante. E veja só... Doutor Nelson, vou te interromper um minuto. Um prazer. Olha que maravilha, né? O que o senhor está falando, né? Sobre reprodução. Então, agora a gente tem homens que engravidam, já que a gente está partindo, né, desses pressupostos. Olha que mudança. É uma mudança conceitual e epistemológica, né? Veja só que espetacular. Porque hoje, com a vivência do meu dia a dia, eu atendo todo dia homens buscando... Homens trans, né? Resolvendo a questão. Puxa vida, eu tenho uma filha de 42 anos e um filho de 4. Por quê? Porque se me perguntasse há 15 anos eu queria ter filho, eu diria que não. Só que a minha maturidade trouxe a necessidade de ser modelo de amor. Como é que eu vou negar? Como é que eu vou negar? Então, por favor, entendam a importância desse Hospital Santa Rita, pela primeira vez, entrar no fórum e trazer uma visão larga, completa, rica, para que a gente possa sentar e ajudar essas pessoas e a nós mesmos como culpa social. Muito bom, doutor Nelson. E eu saúdo a sua emoção, né? É isso. Ela revela muita coisa. Eu vou aproveitar então e perguntar para o Daniel de que forma já que o Daniel representa um centro de diagnóstico, de que forma a medicina diagnóstica funciona como um aliado importante a essa iniciativa, né? E, para além dos avanços científicos, quais são os cuidados necessários para garantir um acolhimento realmente adequado a essa população? Obrigado, Cris, pela pergunta. Prazer aqui estar com os demais participantes aqui da mesa e queria agradecer também ao convite do Hospital Santa Rita para participar desse momento. Bom, a medicina diagnóstica ela é um dos elos da cadeia de saúde, né? A cadeia de saúde ela é uma cadeia complexa, né? Ela envolve muitos atores, né, que precisam estar alinhados para que possam prover o cuidado mais acolhedor, né? A medicina diagnóstica, então, ela se insere nesse contexto, né? E ela tem ali um papel no sentido de poder identificar, né, a situação de saúde do paciente, né, ou da paciente, e também monitorar, né, essa saúde ao longo do tempo, de maneira que a gente tenha um melhor tratamento e também um melhor desfecho clínico para esses pacientes, para essas pacientes, né? E isso demanda ali uma série de avaliações, né? E essas avaliações geram muitas vezes necessidades de mudanças e adequações de processos, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, na linha diagnóstica, né, além da questão do atendimento com o nome social, né, para que a gente possa minimamente, né, tratar, né, as pessoas, por exemplo, as pessoas trans, como a Paola trouxe, de uma maneira acolhedora e respeitosa, a gente também precisa pensar em como a gente traz elementos clínicos
que possam ajudar o médico a tomar as melhores decisões. Então, por exemplo, valores de referência em exames, né? A gente trabalha muito com valores masculinos e valores femininos, né? Mas num processo de transição, né, onde há uma administração, por exemplo, de hormônios, muitas vezes o médico ele precisa das duas informações, né, para que ele tome as melhores decisões. Então, a gente precisa adequar os nossos laudos, né? Não só para que a gente tenha ali o nome social, mas que a gente possa também dar informações clínicas importantes para que o médico consiga, a partir disso, prover o melhor tratamento para paciente, né? A mesma maneira, então, valores de referência, laudos, né? A maneira que a gente atende, né? A gente precisa pensar que a gente está recebendo, por exemplo, pacientes que têm um nome, uma designação masculina, mas que muitas vezes vão fazer um ultrassom, né? Ou uma paciente ali feminina que vai fazer um exame de próstata, né? E a gente precisa estar preparado, né, para essa situação, né? Então, a medicina diagnóstica, né, ela tem um papel muito importante nesse elo todo, né? Ela se complementa e, claro, ela precisa estar alinhada aos demais serviços para que a gente possa olhar para a saúde desse paciente de uma maneira integrada, né, e trazer os melhores resultados. E lá no Fleury vocês trabalham dessa forma. Como é que você avalia as outras empresas? É ainda uma mudança muito pontual de vocês ou isso já começa a ser mais disseminado? Então, foi legal que o Rafa trouxe, né? A área de saúde ela entrou um pouquinho de atraso, né, nessas discussões, né? Acho que nas discussões de diversidade, nas discussões de ESG, a área de saúde ela entrou um pouco depois e a gente tem feito muito um trabalho de correr atrás do prejuízo, né? Então, a gente tem processos, sistemas que não foram estruturados pensando numa lógica de atendimento à população LGBTQIAPN+. Se a gente pensa, por exemplo, em relação à população trans, menos ainda, né? Então, há um trabalho grande, né, da área de saúde de adequação desses processos. E existe também um ponto aqui que a gente precisa, como área de saúde, pensar como resolver, que a gente está falando ali de elos, né, que vão ali interagir ao longo dessa jornada do paciente, focando no melhor tratamento. Então, a gente tem a área diagnóstica, mas a gente tem o hospital, a gente tem a operadora de saúde, né? Então, como que a gente consegue gerar conversas, né, mais profundas nesse sentido para que a gente possa, de uma maneira colaborativa, achar as melhores soluções. Então, acho que a gente também precisa avançar não só na revisão de processos, mas nas próprias discussões e integração entre esses diferentes serviços. Daniel, me permita. A nossa preocupação começa com o manobrista. Sim, com certeza. Você entende? Sim. Nós começamos... Central de atendimento ao cliente. Nós começamos a cuidar do manobrista. O acolhimento começa pelo manobrista, né? A pessoa não pode chegar sob tensão. E isso é um trabalho que não é fácil. Não. Porque eu pego uma estrutura, veja, você tem quantas unidades? Veja, 570. Por favor. Por favor, olha o tamanho dessa dificuldade. Se nós estamos no Santa Rita fazendo vários realinhamentos para chegar num modelo de atendimento que incomode menos. Doutor Nelson, tem uma solução para isso que eu estou no Departamento de Medicina Preventiva da USP, né? Então, eu acho que eu sou a única mulher trans nesse departamento, né, coordenando pesquisa. E eu acho que tem mais 2 mulheres trans que fazem doutorado na saúde coletiva lá no departamento. Como é que a gente faz isso? Ocupando. Como é que vai deixar... Como é que a gente supera? Ocupando. Quando as pessoas começarem a ver pessoas como eu, ou pessoas como Maitê, ou pessoas como, né, falando aqui de referências trans, ou pessoas, sei lá... Aí a gente começa a naturalizar, ocupando, entendendo que a biologia, ela não é natural como a manga que cai da mangueira. A biologia, ela foi escrita, ela foi produzida dentro de processos sociológicos. Então, a gente tem que, do mesmo jeito que a gente construiu, a gente tem que reconstruir a partir desses valores, né, que você está falando. Com certeza. Que é tão importante. E o quanto o convívio, ele gera esse aprendizado, né? O aprendizado, não só o aprendizado técnico, né, do ponto de vista da saúde, mas o aprendizado social.
E não está atrasado assim não, viu? Porque eu trabalho com pesquisa clínica, ó, tem mais de 10 anos, por aí. E, recentemente, a gente começou a olhar para esses valores, mesmo eu estando situada dentro de um ambulatório específico. E lá a gente está olhando para esses valores que você está falando hormonal, né, masculino ou feminino. Tem o quê? Tem 2 anos que a gente está olhando para isso com um estudo internacional que chegou, mas para isso a gente tem que, né, voltar, né, para o sítio lá nos Estados Unidos. Então, assim, imagina, é bem complexo, mas a gente não pode deixar de fazer. Com certeza. Marco, gostaria que você trouxesse o ponto de vista das operadoras em relação à garantia dos direitos dessa população, né? Porque, embora vários procedimentos sejam garantidos pela ANS, estejam no rol e tal, muitas das demandas acabam em judicialização. Então, quais são as iniciativas, né, que você pode mencionar das operadoras para oferecer linhas de cuidado integral, de fato, a essa população? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Cris. Obrigado ao Hospital Santa Rita pelo convite. Quero cumprimentar aqui também todos os meus colegas de mesa, pessoas muito bem capacitadas. Para mim é um privilégio, é uma honra aqui fazer parte desse grupo, poder discutir, debater esse assunto e dar um pouco mais de luz de como a gente pode melhorar. Eu costumo dizer em algumas falas que eu tenho, que eu levo em alguns congressos, que a gente tem o privilégio de pavimentar o caminho. Então, ser o primeiro, às vezes, né, é um desafio, mas também é um privilégio, porque outros vão usar a gente como referência e como exemplo. E o Hospital Santa Rita está na vanguarda. Parabéns pela iniciativa de vocês. É excelente o que vocês estão fazendo. E nós vamos beber dessa fonte, nós vamos apoiar e buscar parcerias nesse sentido com outros que vierem e também se disporem a ocupar esse lugar, como você mesmo colocou, Paulo. Eu quero aproveitar um pouco da fala do Daniel, no sentido de deixar o acesso mais facilitado para essa população. Então, hoje, na operadora, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tornar a jornada do paciente LGBTQI mais igual a dos demais. Porque hoje, quando ele busca o acesso no site, no portal, ele já pode se identificar com a sua autodeclaração de gênero, e isso, obviamente, facilita para a minha central direcionar o que ele precisa. Na questão sistêmica, como ele mesmo trouxe, muitas das vezes a gente tem negativa de procedimentos simples só pela questão do sexo biológico, o que não se aplica à população trans. Então, isso a gente já não tem hoje na operadora, a gente já resolveu essa questão. Só que é o primeiro passo, né, nesse sentido. Para depois a gente efetivamente pensar em linhas de cuidado, em jornada assistencial. Mas trazendo um pouco para a sua pergunta, a garantia, né, dos direitos LGBTQIA+, dentro da operadora é visto com total prioridade. Uhum. Porque, mais que um compromisso, né, a gente também quer trazer dignidade e segurança e desfechos clínicos adequados para essa população em si. Então, a garantia dos direitos da população não é que é uma prioridade, é assim, uma obrigação. Uhum. A gente leva como uma obrigação em si, né? Se a gente for tratar como uma prioridade, a gente vai tirar da esteira do convencional. E aí a gente acaba colocando em cestas distintas. É um direito, ponto. Como qualquer direito de qualquer pessoa. Exato. A gente costuma dizer lá, inclusive, que essa habilitação, né, do sistema e tudo, é uma coisa que vai aproximar a população. Então, não, cara, é como você disse, é o direito. É uma coisa que já deveria estar, né, valorizar isso como uma coisa espetacular, porque é um direito, ponto. Acabou, é um direito. Exato. E o direito é de todo mundo, não tem que ter nenhuma especificação para quem é o direito. Senão é um preconceito. Até porque, se esse direito não é reconhecido, a judicialização acaba trazendo custos Pra não falar de a mais judicialização é ruim para todo mundo. E quando eu digo né? custos, são custos emocionais, Isso. pessoais e financeiros. Portanto, é burro sobre todos os aspectos. Sim, exato. É importante só contextualizar que a judicialização muitas das vezes não acontece, não porque a gente cria alguma barreira, alguma dificuldade de acesso. É porque muitas vezes, e no caso do que a gente está discutindo hoje aqui, é dificuldade de encontrar uma rede qualificada para direcionar essa população. Está aí o nosso papel. Exatamente, veja, esta colocação é exatamente a conversa interna deste comitê do Santa Rita. Perfeito. E por isso que para nós é um propósito, está além, e principalmente porque o pioneirismo tem preço. Eu já vivi
nesses 42 anos de medicina, paga-se muito preço pelo pioneirismo, porque você tem uma lentidão, né? Eu costumo dizer que fazer uma pizzaria nós fazemos em 15 minutos, depois você tem ganhado a concorrência, mas fazer uma coisa que ninguém fez, você faz, talvez com mais dificuldade, e depois você precisa chegar no mercado. E esta é a situação. Só que, volto a dizer, o tamanho desse mercado precisa ser respeitado. Sim, é muito grande. E até complementando, a gente precisa estabelecer parcerias, porque a operadora, ela é o canal de acesso, ela é um dos elos da cadeia do ecossistema de saúde. Então, se eu tiver um parceiro hoje qualificado e adequado, eu vou contratualizar ele. 23 milhões de pessoas? De pessoas. De 23 milhões, é disso que nós estamos falando. Exatamente. E na nossa conversa lá, foi isso que surgiu, né? Sim, sim. E eu acho que esse ponto da qualificação é um ponto que a Paola trouxe outro dia numa conversa prévia também. Eu achei muito interessante o que ela disse que a autorização de procedimentos pelos planos de saúde é importante, mas não basta, né? Precisa ver para onde essa pessoa está sendo encaminhada, para qual prestador, se aquele trabalho oferece segurança ou eficácia. Como é que você avalia a jornada dos pacientes em relação a isso? Boa pergunta. Que eu acho que vou trazer um contraponto, inclusive, para a sua fala. A gente tem que pensar amplamente, né? Tem várias empresas, né? A tua experiência, né? Que você, do nosso ponto de vista, a gente não põe dificuldades para que isso ocorra, mas de uma forma global isso acontece, né? Eu até vou brincar, né? Tem uma autora que eu amo, indiana, Spivak, que ela diz assim: eu estou falando do lugar da subalterna, do lugar de quem passa por essas questões. Atualmente a gente vê, né, isso a partir da experiência, inclusive, do mapeamento da população trans, que é o primeiro inquérito, né, o qual eu estive na coordenação, é um estudo da Unifesp CRT. A gente não sabe quantas são, quantas vivem, quais são as condições de vida, quais são as condições de saúde. A partir, né, desse inquérito que a gente fez um piloto na Baixada Santista, a gente pode dizer, né, dessas dificuldades. E a partir da experiência também do CRT, que é acho que é o serviço mais importante, né, para a população trans, o ambulatório trans, aqui na Vila Mariana, a gente pode afirmar, né, a partir dessa observação, né, a gente não tem esses dados ainda para mostrar, mas a gente está construindo o tamanho da dificuldade e o quanto isso vem se tornando, inclusive, um problema de saúde pública. Os convênios estão encaminhando as pacientes para profissionais e clínicas inadequadas. Essas questões, elas estão chegando no serviço de saúde pública, né, como mutilação, certo? E não é só autorizar, é como autorizar, para quem autorizar e qualificar. E eu acho que essa é a proposta do Hospital Santa Rita. Que é a continuidade terapêutica. Isso É aí. o antes, durante e depois. E esse Exato. depois é de qualquer tamanho. Porque são pessoas que nos procuram cedo, com um monte de definições. E até a nossa intenção, que nós temos ficado muito assustados, de pessoas que chegam hormonizadas ou querendo hormonizar e que não sabem que tem que cuidar da reprodução posterior. Isso é Então, muito Nelson, sério. mas é uma coisa anterior até, né? Para quem tem disforia de gênero, né, gente, que a gente está falando de cirurgia, mas nem toda pessoa trans, ela precisa de uma cirurgia, né, cada processo ela é singular, tem pessoas que né, que a hormonização baixa, outras não, a gente está falando de uma gama, né, de experiências no mundo, mas para as pessoas que têm essa experiência no mundo e têm essa necessidade, né, que é a disforia, é importante que isso seja oferecido de forma qualificada, né? É um absurdo que vem sendo... E personalizada, né? E personalizada. E eu acho que não é mais uma negociação, né? A gente está falando de direito. E não tem mais curva, sabe? E no modelo de sociedade que a gente está construindo, né, os avanços, né, onde a gente tem pessoas trans, né, na política, na medicina, na pesquisa. Então, assim... A gente está saindo... Ocupação. A gente saiu... Faz muito tempo que a gente saiu das margens, né? E a gente espera que todas as demais pessoas saiam e tenham esse acesso.
mas eu acho muito pertinente a sua pergunta, e eu acho que a gente tem que pensar sobre ela, tem que qualificar, não só do ponto de vista técnico, não é apenas saber fazer a cirurgia, mas é entender integralmente esse sujeito, saber que esse sujeito ele vem passando desde a sua maternidade processos, né, de vulnerabilização da sua saúde, aí faz a cirurgia, depois não tem esse acompanhamento que você falou, de hormonização, é toda uma questão, né, assim, você não tem mais aparelhos reprodutores quando você faz uma cirurgia de redesignação sexual, você tem que repor hormônio para o resto da vida, quando isso não faz, quais são as consequências? A gente tem consequências, pessoas que quebram os ossos, né, então, assim, são muitas questões clínicas, sabe, assim, metabólicas que são seríssimas e que a gente tem que olhar para isso, e é uma responsabilidade, né, da operadora quando ela autoriza, né, ela está envolvida nisso, né, então ela tem que entender quem ela está autorizando, né, quem são os profissionais credenciados. Deixa eu só dar uma contribuição nesse ponto especificamente de qualificação da rede, né, a seguradora hoje, a gente tem uma área específica para isso, a gente tem uma equipe de relacionamento médico, uma equipe de enfermeiros que fazem visita, qualificam a nossa rede. Hoje a gente tem uma classificação de rede ampla e rede referenciada. A rede referenciada é uma rede que a gente traz para mais perto, é uma rede que a gente tem mais contato, mais direcionamento especificamente. E essa rede, sim, passa por uma qualificação, existe um relatório, um formulário complexo em que esses médicos precisam responder, tem a visita estrutural também para olhar onde o paciente está sendo atendido, se está adequado, se não está, o ambiente que ele está frequentando, mas hoje a gente tem uma escassez de serviços que atendam essa população. É muito difícil para a operadora hoje, né, selecionar na cesta de profissionais que a gente tem disponível. Então a gente está caminhando, obviamente, para conseguir ampliar a oferta de rede, de prestadores, de médicos, para atender essa população, mas ainda a gente esbarra na escassez. A iniciativa do Santa Rita, que prevê um cuidado integral para a população, nos ajuda muito, porque o paciente vai fazer todo o acompanhamento lá. Mas se você hoje for buscar de maneira espontânea, independente de ter convênio ou não, você vai ter uma dificuldade extrema de encontrar profissional. Vai ser mais caro, buscar profissional qualificado, vai ser caríssimo. Tem poucos, mas tem. Sabe o que tem, mano? Qual é a nossa proposta? É montar protocolos e treinar as pessoas do país que fazem isso. Então, não é só uma atitude local. Nós vamos protocolar as nossas ações. Excelente. Para que nós tenhamos no país inteiro pessoas preparadas obedecendo um protocolo. Por quê? Porque nós temos muito que aprender e temos que ter a humildade de perceber isso o tempo todo. Do ponto de vista médico, por que não tem o masculino, o feminino e o do meio? Porque o do meio é impossível de ser feito ainda por causa da experiência médica. E nós temos a responsabilidade de montar essa experiência e de ensinar ou ajudar as pessoas fora do centro, porque, veja, nós não vamos atender o país aqui. Tá? Você tem 23 milhões, das quais só 5 ou 6 milhões estão na capital. O sistema Unimed tem esse número. A gente, Seguros Unimed tem 1 milhão e 100 mil vidas. A CNU, que é a nossa parceira aqui também no sistema, que a gente trabalha junto, inclusive Michel esteve conosco lá na negociação, dá até um abraço para ele. Mas 2 milhões e meio de vida também. Então, juntando, a gente tem uma população gigantesca. E eu estou convencida que eu preciso mudar para a Unimed, então, né? Porque tá... Vou falar. Esse foi uma subliminar. Minha experiência não está muito boa, não, em outro lugar. Eu acho muito importante essa questão de multiplicar o conhecimento, né? Essa ideia é ótima. E o senhor definiu outro dia muito bem que a atenção a essa população, em especial na rede privada, parece uma coxa de retalhos, porque são oferecidos procedimentos pontuais e não se olha a saúde integralmente. Como transformar essa realidade? Veja, esse é o nosso trabalho. Não é fácil, mas com um grupo fechado, com esta visão de treinar as drenagens dos outros lugares e ter profissionais de todas essas áreas atendendo. Porque, veja, o que acontece é que nós recebemos pessoas que fizeram uma cirurgia e que estão abandonadas, ou que começaram a hormonização e estão abandonadas, ou que querem fazer isso e estão com o médico sem a qualificação necessária, e
as alterações metabólicas, emocionais, funcionais e do seguro de vida adiante, porque eu costumo dizer que uma transformação feminina continua tendo próstata e vai ter que fazer os exames. E hoje a gente ouve as histórias de relato de pessoas que ficam procurando útero. Certo? Exato. Porque chegou lá e não tem a identificação adequada. Você percebe o tanto que nós temos que treinar e carinhosamente agrupar desde o manobrista até o médico, a enfermeiro, o centro cirúrgico, é todo mundo. E nós trabalhamos com uma educação que chega já pré-conceitualizada. Então, nós temos um trabalho muito espetacular, mas é para isso que nós resolvemos fazer uma coisa. Qual é a novidade? É a organização estrutural. Não é pegar um monte de pedaços, cada uma num canto. E agora, por exemplo, nós podemos falar com o Fleury, e o Fleury vai nos ajudar e nós vamos ajudar o Fleury. E assim, Vou fazer só um comentário. Eu me comprometo aqui com vocês de fazer uma relação, né, nessa cidade da quantidade de profissionais extremamente qualificados que a gente tem e da gente fazer um seminário, inclusive. Eu fiz um seminário em janeiro na visibilidade trans. Tem otorrino que faz feminização e masculinização da voz. Tem cirurgião plástico que faz de tudo, assim, tudo. É tanto que eu fui criticada, viu, por minhas colegas. Nossa, Paola, você acha que toda transexual tem que entrar no bisturi? Não, mas tem que ter uma mesa que fale sobre essa individualização. Exato, a gente vai falar de questões que são mais comportamentais, mas tem que ter uma mesa cirúrgica. Tem que ter a possibilidade de escolha, né? De escolha. Profissionais para você poder Veja escolher. só, já estamos aqui combinando que nós vamos fazer este curso no Santa Rita. Sim, Tá bom? Com a amplitude de tudo isso. Já tem a vontade e já tem o lugar. Veja, Exato. tá tudo certo. E é esse o nosso caminho. E temos os maiores grupos de pesquisa aqui nessa cidade, assim, então não tem como a gente fugir dessa... Tá né, fácil. Tá Na verdade, fácil, só fácil. precisamos fazer. Daniel, outro dia você comentou que o sistema de saúde funciona sobre uma lógica super binária, né, que classifica as pessoas ali pelos pares de cromossomos XX, XY, né? Quais são as dificuldades práticas, né, derivadas dessa lógica nos serviços de saúde e o que precisa ser feito para que os serviços se tornem mais inclusivos e ofereçam serviços mais eficazes, né? Isso é muito interessante. Eu estava pensando enquanto a gente conversava aqui, né, nessa lógica binária do sistema de saúde. Claro, e a informação genética, né, XY, era uma informação importante do ponto de vista médico e do ponto de vista clínico, mas acho que mais do que olhar para a questão biológica, o sistema de saúde também se adequou, né, às expectativas sociais que o XX e o XY geram de como a pessoa ela deve se portar, ou como ela deve se vestir, ou como ela deve ser socialmente, né, para que ela seja aceita na sociedade. Então, essa lógica ela permeia os estabelecimentos de saúde, e aí a gente tem uma dificuldade, né, quando a gente precisa atender, por exemplo, uma população como a população trans, que a princípio não se adequa a essa visão pela qual o sistema foi estruturado, né? E eu acho que isso passa por diversos momentos, né, dessa jornada de saúde, e começa na formação do profissional de saúde, né? Eu sou um profissional de saúde, eu me formei em farmácia, e na minha formação, a questão da transexualidade, que na época era transexualismo, né, era considerada ali, estava na lista de doenças psiquiátricas da Organização Mundial da Saúde, e eu aprendi isso como um transtorno de personalidade, um transtorno de saúde mental, né? E eu precisei aqui me desconstruir como profissional de saúde, né, para entender que essa lógica não era uma lógica correta e adequada, né? E assim como a gente tem uma quantidade enorme de profissionais de saúde que ainda chegam despreparados para atuar com, por exemplo, a população LGBTI+, com a população trans, porque tem uma deficiência aí na formação básica, né? Então, acho que esse é um dos primeiros problemas, né, um dos primeiros desdobramentos. O segundo é a maneira em que os sistemas e os fluxos de atendimento são criados, né? Então, quando a gente se depara, por exemplo, com uma designação masculina ou feminina e entende ali que aquele rol, por exemplo, de exames ou de procedimentos não se encaixaria para aquela pessoa,
né? Porque entendemos que não. Né? E, na verdade, a gente precisa ter essa visão mais personalizada, né, e humanizada de atendimento para entender que, sim, existem pessoas que aquilo ele vai se adequar. Né? E aí a gente precisa mudar processos. Né? Então, a gente precisa adequar sistemas informatizados que não têm campo para nome social, para que eles passem a ter um nome social. A gente precisa treinar os profissionais de saúde. A gente precisa adequar, né, a maneira que a gente libera, por exemplo, os laudos, que a gente faz as autorizações e os planos de saúde, que a gente realiza os procedimentos cirúrgicos, né, para que a gente, aos poucos, comece a quebrar essa lógica pela qual o sistema todo foi estruturado. Né? E que seria muito mais fácil se o sistema tivesse sido criado com uma outra lógica, né, uma lógica ali mais inclusiva. Né? Então, a gente tem um trabalho muito grande de adaptação e de ajustes de processos, e a gente precisa pensar como que a gente desenha esses produtos e serviços sob uma lógica mais inclusiva e mais empática, na verdade. E como Perfeito. as empresas lidam com isso? Eu imagino certeza. uma empresa desse tamanho, como a sua, com 580 locais de atendimento, imagina a questão. E, voltando à questão do Rafa, que colocou aqui 150 empresas, no mundo de empresas, 150 estão nesse Com processo. certeza. E dessas poucas são da área de saúde, então tem um desafio Eu grande. imagino Olha, o que você passa. Eu imagino. Uma coisa super importante, né? Você vê que você altera os formulários e isso gera um impacto na saúde da pessoa que não vai se suicidar, que não vai né, criar processos de borderline, né, de estresse de minoria. Não é qualquer coisa, né? Assim, é muita coisa. E eu acho que é importante fazer só uma colocação sobre as empresas. A gente vê que, recentemente, as empresas elas foram saindo, né? Financiamento, imagem, foi se desassociando dessas pautas que são tão importantes por conta de uma questão de lucro, né? Política. Porque política é dinheiro, né? Também. Mas uma coisa que o Rafa falou que eu queria comentar, que é muito importante, é que as empresas estão investindo em linhas de cuidado. Eu fui para Minas recentemente fazer uma palestra para a empresa, linhas de cuidado exatamente que viabiliza até a transição de gênero das pessoas dentro da empresa. Então, a gente não consegue mais fugir desse debate. Sabe que tem um exemplo interessante ali, né, do Grupo Fleury. A gente tem um programa ali de atendimento a pessoas, né, que engravidam, que começou como chamava Amor de Mãe. E aí, à medida que a gente foi fazendo essa discussão internamente, né, a gente falou assim, não é amor de mãe, né, é amor de família. Porque a gente tem pessoas que engravidam, a gente tem homens que engravidam, a gente tem famílias, a gente tem famílias É tão lindo, mas é brutal. monoparentais, né? E a gente precisou, né, trabalhar ali internamente na companhia, né, para falar assim, olha, a lógica é diferente. Né? Se a gente quiser um serviço mais acolhedor para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, a gente precisa pensar numa lógica diferente. Aí a gente reestruturou todo o programa, né, para que ele possa se adequar, por exemplo, a todos os arranjos familiares. Então é interessante, né, como a gente tem esse desafio para com os clientes, né, mas também para com os próprios funcionários. Com certeza. Eu acho que tem uma questão também fundamental, que são os custos, né? Sim. E eu queria colocar para você, como é que as operadoras, a Unimed em particular, mas as operadoras de um modo geral, estão se estruturando para custear essa saúde integral? Vocês criam pacotes, no caso com Santa Rita ou com outros prestadores, e como fazer isso considerando que cada paciente tem a sua jornada específica e diferente, né? Individualizada. Excelente. Eu acho que assim, a gente precisa se dar conta do que a gente está fazendo aqui hoje. Nós estamos aqui na mesa o hospital, que é um dos elos da cadeia, o centro de diagnóstico, que também é um dos elos, a operadora, que é um dos outros elos. Posso colocar você no campo do beneficiário, né, em si. Da pesquisa. E essa dinâmica, assim, você não vê acontecer, certo? O Nelson está aqui, pode me confirmar isso. Então, o que a gente precisa é justamente discutir a jornada como um todo, com todos os elos da cadeia. Se nós pudermos, obviamente, construir toda a jornada do paciente, do segurado, na mesma instituição, que seja o Santa Rita,
ótimo. Mas se não, como que a gente conecta todos os elos? E aí que entra o modelo de remuneração que a gente precisa trabalhar, que é efetivamente fechar os pacotes, fechar o pacote cirúrgico, fechar o pacote de manejo hormonal, que, como você mesmo citou, o paciente lá na frente, se ele não fizer agora, ele vai se sentir prejudicado ao envelhecer. Então, olhar para a saúde integral é um desejo de todas as operadoras e de todos os procedimentos que ela precisa cobrir e cuidar. Eu queria dar um depoimento, porque foi a primeira vez que nós sentamos na nossa reunião lá e com os outros concorrentes de vocês, e confesso a você que eu fiquei muito impressionado positivamente. Eu nunca trabalhei com governo na minha vida. Reprodução humana não estava nesse pacote, você sabe disso. E fomos lá conversar, e a primeira proposta que vocês mandaram, eu falei, não vou nem sair da minha casa. Vou nem olhar, né? Não vou sair da minha casa, pelo amor de Deus. Mas foi muito interessante, está sendo muito interessante, porque eu vejo que a necessidade criada pela pressão popular, pela pressão da necessidade, está trazendo uma oportunidade espetacular para nós todos aqui. Pelo menos nós 4, representando todos os segmentos. Excelente. E só para complementar e concluir, a forma que a gente tem hoje, além de oferecer o melhor atendimento, o melhor acolhimento, saúde baseada em valor, que está sendo tão discutido ultimamente, mas a gente tem umas etapas antes, que é efetivamente garantir a jornada assistencial do paciente, pensando em linhas de cuidado, e não só necessariamente para esse procedimento, mas para todos de maneira geral. Então, empacotar todo o serviço assistencial é uma das estratégias das operadoras. Mesmo assim, a gente ainda tem muita resistência das redes, das instituições hospitalares em fazer modelos como esse, mas para nós garante, né, previsibilidade, para o hospital mais eficiência efetivamente nos processos, para os centros de diagnósticos, laboratórios, fica mais fácil todo o processo de liberação. Então, é uma construção, e focar em modelos efetivamente de pacotes para a gente entender toda a jornada e aí sim construir módulos para o procedimento de atenção primária, para o momento, né, da atenção primária, para o momento de manejo hormonal, para o momento cirúrgico e para o momento pós-cirúrgico, porque essa pessoa vai precisar de um acompanhamento contínuo. E então, olha a oportunidade, de novo, que eu tenho que citar, do Santa Rita e da Pluris, de estar participando disso primariamente. Porque nós estamos inventando um modelo. Sim. E com carinho e com uma qualidade técnica que eu estou muito feliz pessoalmente. Porque, veja só, eu tenho 46 anos de medicina. É uma fase que eu chego nas empresas para falar meu CRM, as pessoas não acreditam que eu estou trabalhando. Porque eu falo 38 mil, a pessoa fala assim, 138? Não, 38, olha a minha cara, olha o meu cabelo branco. Então, e isso é espetacular para mim. Que oportunidade de me reinventar num momento tão especial e ter a oportunidade de ter o Santa Rita, que é um hospital que ele está deslumbrando o que pode acontecer nesta carreira deste modelo de concorrência que é tão acirrado na cidade de São Paulo. Bom, eu agradeço a todos vocês. Eu acho que o Dr. Nelson já fez um encerramento, mas se quiser complementar, eu acho que essas suas palavras já... Eu quero agradecer a todos a oportunidade. E ao Santa Rita de nós estarmos juntos com a Pluris, trazendo esta oportunidade para a gente fazer, eu quero fazer um mar de caminho, não um riozinho. Bom, muito obrigada a todos, Paola, Nelson, Daniel e Marco, por terem feito essa discussão tão relevante, essas excelentes contribuições. E com isso, então, chegamos ao final da nossa conversa. Eu agradeço muito a você que nos acompanhou, que nos acompanha, e desejo saúde e até a próxima.